Shalom, queridos, boa noite. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Que bom podemos estar juntos mais uma vez, né? Depois de algum tempo distante. Como eu havia falado com os irmãos em uma gravação anterior, nós estamos trabalhando, estamos fora do Rio, estamos trabalhando em campos, permanecemos no Rio, claro. Mas estamos trabalhando em campos e, infelizmente, as condições lá para que a gente possa continuar com as nossas lives é muito difícil. Então, nós estamos aqui conseguindo aqui nos atualizar aquilo que nós estamos vivendo hoje para que continuamos dar continuidade à nossa obra, ao ministério, né? E graças a Deus por isso estamos juntos mais uma vez para orar e participarmos juntos de uma palavra, que é a palavra do Senhor. Eu quero orar contigo agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, que o Senhor possa estar ministrando poderosamente sobre nossas vidas. Senhor, coloco nas tuas mãos cada família, coloco nas tuas mãos cada vida, coloco nas tuas mãos essa nação. Espírito Santo, que o Senhor continue ministrando poderosamente sobre a vida, Senhor, dessa nação, sobre essa nação, sobre esse país, sobre, meu Pai querido, as nações. Senhor, que o Senhor possa ministrar em nossas mentes, nossos corações, e que a sua palavra confirme e testifique aquilo pelo qual o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Somos da comunidade evangélica Projetando Famílias. Eu sou o seu irmão em Cristo Jesus, Pastor Luiz, e que gostaria de compartilhar com você uma palavra aqui essa noite. Se você tiver posto a sua Bíblia, abra junto comigo no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 17, do versículo 24 em diante. 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 24 em diante, que diz assim: Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: Viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel e a família do seu pai. Enquanto Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado o que é que receberá o homem que matar este filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Estamos diante de uma situação a qual eu tenho certeza muito conhecido pelos irmãos, que se trata de Davi com o enfrentamento de Golias, mas isso simboliza tantas coisas nas nossas vidas, são tantas trajetórias, são tantos desafios, são tantas circunstâncias que têm se levantado, ainda mais agora como estamos todos em casa, famílias reunidas. Nós temos estado a par de tantas coisas que têm acontecido mediante a essa situação. Então são desafios a qual nós nos deparamos, são desafios a qual nós estamos nos encontrando agora, e esses desafios, eles nos trazem verdadeiramente coisas que a gente precisa pensar e analisar para o nosso dia a dia, para que nós possamos ficar de pé, para que a gente possa ficar com o nosso foco centralizado na palavra, centralizado no Senhor Jesus. Quando Davi chegou até o acampamento dos soldados, aonde os filisteus estavam de um lado, o povo de Israel de um outro, ele chegou lá e se deparou com uma situação a qual muitos ali, quando viram o tamanho do obstáculo, o tamanho do desafio, o tamanho da afronta que estava entre a vitória para ser alcançada, até porque Israel era um povo sempre vitorioso quando andava nos princípios de Deus. Quando Israel estava nos princípios de Deus, ele sempre trazia vitória, ele sempre era aquele a qual que prevalecia nas guerras, prevalecia nas batalhas. E ali também, o que estava acontecendo ali, quando
Davi chegou àquele acampamento, ele viu uma cena, ele viu um determinado comportamento em meio àqueles homens que eram homens preparados para uma guerra, preparados para uma batalha, enfim, preparados para lidar com aquela situação. Mas, no entanto, quando eles encontraram e se depararam com tudo aquilo que estava acontecendo, eles começaram a dar para trás, começaram a ver que aquilo ali que estava acontecendo não parecia ser a realidade deles, para que eles foram preparados para a batalha, foram preparados para a guerra, mas eles não se achavam preparados para aquela situação. Quantos hoje, agora, nesse exato momento, não se encontram preparados por tudo isso que tem acontecido? Claro, o pastor só fala isso, mas eu sei, realmente é algo até, se nós passarmos para analisar, realmente é algo muito complexo, é algo muito difícil que todos nós estamos enfrentando no momento, mas se você acreditar na unção que está sobre a tua vida, essa função vai te respaldar, essa unção vai te beneficiar, sem te beneficiar, te trazendo força, te dando coragem, te dando sabedoria para que você possa lidar com essa situação. Quantos hoje, nesse exato momento, agora, nesse exato momento, estão fazendo verdadeiras atrocidades até consigo mesmo, por não ter esse equilíbrio, por não ter essa sabedoria que só o Espírito Santo pode ministrar e dar para as nossas vidas. Quando Davi chegou naquele acampamento, os soldados estavam perplexos com aquilo que estavam vendo, com a situação pelo qual eles estavam enfrentando. Golias de um lado, zombando, caçoando, chamando eles para vir para a guerra, e muitos deles olhando e falando: você viu o tamanho desse homem, você viu o aparato que aquele homem tem, não tem como eu fazer aquilo, não tem como eu enfrentar isso. Talvez você esteja da mesma forma dizendo: eu não sei o que fazer mais para passar por isso, eu não sei o que fazer mais para enfrentar essa situação, isso está muito complicado, está muito difícil para mim, eu estou me sentindo perdido nessa situação. Mas preste bem atenção, Davi, quando chegou àquele lugar, quando chegou aquele momento na vida de Davi, até porque Davi, ele havia sido ungido para algo. Preste bem atenção, Deus não te ungiu somente por ungir, Deus te ungiu, Deus derramou uma unção sobre a sua vida, Deus tem te chamado para um propósito, e isso permanece vivo na tua vida, não foi esquecido por Deus, de forma nenhuma. O grande detalhe é você estar atento ao momento em que você precisa se levantar para usar essa autoridade de Deus que está sobre a tua vida. Davi, ele foi preparado lá atrás. Talvez, se você agora parar para analisar, lá atrás você deve ter passado por situações que podem até te trazer respaldo para aquilo que você está vivendo hoje. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança, meu querido. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança, minha querida. Pode te fortalecer, pode trazer a você uma perspectiva de que as coisas tudo tem seu princípio, meio e fim. Acredite que esse processo a qual nós estamos vivendo hoje tem o seu fim também, mas você precisa estar pronto para isso. Você precisa saber que Deus tem te preparado para momentos como esse. Eu não estou preparado. Quem nós não estamos? Deus nos capacita, mas se você parar agora para refletir, você vai ver que você lá atrás, Deus tem permitido situações na sua vida para que hoje você pudesse ter força, sabedoria para atravessar esse período de deserto. Não estou falando de se adaptar, não se conformar com ele, porque todos que se conformaram com o deserto ficaram no deserto. Quem se adaptou no deserto teve bagagem para possuir Canaã, possuir a terra. Na palavra de Deus, no livro de Salmos 28:8, diz o seguinte: o Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Davi, quando chegou naquele momento, viu toda aquela situação, com certeza ele deve ter visto aquele perplexo, porque ele se deparou com homens que ele achava, Davi achava, homens preparados para a guerra, preparados para aquela situação. Existem momentos na nossa vida que a gente chega em determinados pontos, onde a gente pensa que determinadas situações são para alguém, mas de repente é para você.
Quando Davi chegou lá, todo aquele cenário, tudo aquilo estava pronto, não para os soldados, não para Saul, mas sim para Davi. Davi ia constantemente lá levar algo para o exército, para os seus irmãos, para o rei. E nunca Davi se deparou com aquela situação. Ele chegou no momento a qual Golias estava se levantando e confrontando o povo. E Davi, quase sempre Davi estava indo lá para saber sobre os seus irmãos que estavam no acampamento. O seu pai pedia, ia lá para saber, traz para mim o relatório dos seus irmãos, traz para mim o relatório de como está aquela guerra. Mas é interessante que só foi uma vez que Davi, nessa trajetória indo até o acampamento, teve somente uma vez onde ele escutou a afronta, e naquela mesma vez que ele escutou essa afronta, ele tomou uma posição. Davi sabia que era o momento dele, o momento de Deus para ele. Talvez Deus Espírito Santo esteja falando algo com você agora, que o que você viveu lá atrás foi para hoje você saber lidar com a situação. Talvez muitos estejam ao seu lado procurando uma resposta, e você ainda não percebeu que a resposta vai vir através de você, através da sua busca, através da sua intimidade, através da sua procura em Deus, da sua procura na palavra de Deus. Porque a resposta daquela guerra estava na vida de Davi. Deus movendo através de Davi. Quem sabe hoje a resposta da sua família não esteja através da sua vida, Deus movendo através de você. Quem é esse circunciso? Está na hora de você agora levantar, abrir a sua boca e dizer: quem é essa situação? O que situação é essa que pode ser maior do que o Deus que eu sirvo? É um desafio, realmente é um desafio. Ninguém aqui está dizendo ou ignorando a situação. É um desafio para todos nós. Um desafio de fé, um desafio de foco, de propósito, um desafio aonde é que está o seu coração, aonde você tem colocado a sua fé, como tem sido a sua visão espiritual mediante a situação. Porque Davi, quando chegou lá, todos estavam assustados, estavam apavorados, estavam desesperançosos, porque com certeza seria uma luta a qual não teria a qual o resultado seria ao contrário daquilo que eles viveram. Mas Davi chegou lá para fazer a diferença, querido, pois ele havia sido chamado e ungido por Deus para fazer a diferença aonde quer que ele seja, aonde quer que ele esteja e aonde quer que ele chegasse. Assim é a palavra de Deus para a sua vida. Eu ministro e profetizo isso sobre você essa noite, em nome de Jesus. Recebe aí, queridos, em nome de Jesus. Salmo de número 20, no versos 6 a 8, diz assim: agora sei que o Senhor dará vitória. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Que coisa gloriosa essa palavra para você agora. Essa palavra para a tua vida agora. Queridos, Davi, quando chegou, que viu toda aquela situação, ele resolveu tomar uma posição. A posição que você vai tomar diante de Deus hoje vai definir, talvez, a resposta por essa semana que está começando. A posição e a postura que você tomar hoje vai definir os seus dias por essa semana ou por esses meses. Quando Davi chegou, tomou uma posição. Talvez existem desafios que estejam acontecendo agora, em família, na sua casa, no seu lar, que só depende de uma posição. Então, de repente, essa posição tem que partir de você, tem que partir de mim. Mas, pastor, como seria isso? Queridos, se essa palavra está falando poderosamente ao teu coração, se você está sentindo o Espírito Santo te sacudir por dentro agora, te queimando por dentro, significa que só existe uma posição. Está na hora de você dobrar o teu joelho, está na hora de você intensificar a sua oração, porque Deus
quer falar não somente contigo, mas Ele quer te dar uma trajetória por esses dias. Ele quer trazer a resposta. Ele quer abrir portas onde não existem portas. Queridos, em meio ao caos, Jesus traz vida, queridos. Se assim não fosse, Lázaro, depois de morto 4 dias, ele não chamaria pelo nome de Lázaro. Lázaro não seria ressuscitado. Isso aponta para que ao meio ao caos sempre vai ter uma resposta vinda da parte de Deus para a sua vida. Nada está finalizado, nada está terminado. Deus ainda não deu a última palavra. A palavra que Ele tem para dar e para liberar é sobre a sua vida. Ele quer transformar os teus dias. Ele quer transformar os teus dias, querido. Ele quer transformar, Ele quer mudar. Como eu tenho falado, eu já falei uma vez, eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito no nosso ministério. Nós temos orado pelos nossos irmãos, orado pelos nossos membros, e Deus tem provido coisas que eu me alegro muito, me motiva muito. O mesmo Deus a qual nós servimos é o Deus agora que está sobre você. É o Deus agora que está ministrando ao teu coração, está ministrando a tua mente e quem sabe agora te dando uma direção, uma resposta por aquilo que ao qual você tem buscado há algum tempo. Quando Davi chegou, o caos estava estabelecido. A grande questão é que aquilo ali era a oportunidade de Davi, para mostrar a todos aqueles que Davi era um homem chamado por Deus. Você está entendendo isso? Era um momento propício para que todos testemunhassem da presença de Deus sobre a vida de Davi. Para que todos testemunhassem que Davi, não importa o que achavam de Davi, o que pensavam de Davi. Davi teve um momento que ele estava ali e os seus próprios irmãos virou para Davi e falou: o que você está querendo aqui, afinal de contas? O que você quer fazer aqui, afinal de contas? Quem é você para estar aqui, afinal de contas? Querido, não importa o que os outros pensam de você. O importante é o que você pensa de você. O que você vê em você, nessa sua caminhada, nessa sua trajetória. O que você vê em você quando você dobra o seu joelho. O que você vê em você quando você abre a palavra de Deus e busca em Deus uma palavra para a tua vida, uma resposta para os seus dias. O que vai fazer a diferença, querido, não vai ser o que pensam de você, mas sim o que você vê em você na presença de Deus. Oh, aleluia! Isso é que vai fazer a diferença, queridos. Eles só viam a dificuldade, eles só viam o gigante, eles só viam aquele homem cheio dos seus aparatos, um homem que tinha um histórico, mas eles não conseguiam enxergar para aquilo que estava sobre a vida deles. Ei, Deus está falando ao meu e ao teu coração. Não importa o que pensam, mas sim o que você vê em você. Não importa o que vão dizer de você, a situação que você está vivendo, mas sim o que você vê em você e em Deus na tua vida. Louvado seja Deus, que Deus venha verdadeiramente hoje te despertar para que você levante de onde você está e comece a movimentar a ação de Deus ao teu favor, porque a palavra de Deus já foi liberada. Só precisa que você movimente agora essa palavra sobre a tua vida, querido. Movimente a tua fé, em nome de Jesus. A epístola de João, 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Olha que coisa linda. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina, sobretudo, o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Essa palavra para a tua vida, querido. Deus nessa noite quer te encorajar, quer nos encorajar a permanecermos fortes, resistentes mediante as situações. Quando Davi chegou àquele local, querido, o local não estava preparado para ninguém naquele momento. Todo o local
Toda aquela atmosfera estava preparada para aquele que estava disposto a atender a um chamado, queridos. A unção estava sobre Davi. A unção está sobre a tua vida. O chamado estava sobre Davi. Tem um chamado sobre a tua vida. Tudo aquilo ali que estava preparado para que fosse testemunhado a manifestação de Deus sobre a vida de Davi. Muitas situações têm sido preparadas, permitidas por Deus, para que sejam testemunhado a unção de Deus sobre a sua vida. Que, queridos, eu acredito, eu creio que testemunhos vão bombar, queridos, quando isso começar a passar, que eu já acredito e creio, vejo isso com os olhos da fé. Eu vejo testemunhos que vão abalar estruturas. Eu vejo testemunhos que vão movimentar vidas. Eu vejo testemunhos que vão, somente testemunhos que vão trazer, a quem sabe até, o sobrenatural de cura sobre a vida de outros. Queridos, eu vejo testemunhos que vão sair da sua boca, que vão contagiar aqueles que estão perto e até os que estão distantes, porque é dessa forma que Deus faz. O testemunho de Davi ali abalou gerações. Você está entendendo isso? O seu testemunho vai abalar gerações, porque o mesmo Deus que era sobre Davi é o mesmo Deus que é sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. É o mesmo Deus, e esse Deus está disposto a tornar realidade essa autoridade que está sobre você. Eles não acreditavam que aquele garoto poderia fazer algo mediante aquela situação. Talvez muitos não acreditem que você possa fazer algo mediante a situação. E realmente o que eles estão falando é certo, porque nós não podemos, não temos condições disso. Mas o Deus que nós servimos pode nos capacitar e mexer através de nós o sobrenatural ao nosso favor, ao favor daqueles que estão conosco e à nossa volta. Essa palavra para você, se você recebe, dá glória a Deus em nome de Jesus, querido. Ainda em Epístola de João, 1 João 5,4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Eles não tinham fé, eles não acreditavam, eram homens de guerra, eram homens de batalha, eram homens que estavam preparados para a guerra, mas isso que vai fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Você foi preparado por Deus para enfrentar batalhas espirituais e ter um discernimento e entendimento daquilo que está acontecendo no momento. Porque eles não tinham a visão daquilo. Davi chegou e falou: quem é esse? Está na hora de você falar: que situação é essa que pensa que vai me parar? Que situação é essa que pensa que vai me paralisar? Porque, queridos, não é a situação, é a tua adoração que faz a diferença. Não é as circunstâncias, não é. É a tua fé que vai movimentar o sobrenatural sobre a tua vida. Não foi o gigante que paralisou Davi, não foi. Não foi a situação que paralisou Davi. Quem tentou paralisar Davi eram aqueles que eram para encorajar ele. Quando ele chegou lá, não, por que você está fazendo aqui? Gente, é que eu sempre falo, no mundo é certo você receber ou não. É certo. Mas de Deus não. De Deus é diferente. De Deus você vai receber. Você pode não estar pronto, mas eu vou te preparar para isso. Davi foi preparado. Quem sabe Deus não está te preparando para coisas grandes que quer te entregar lá na frente. Em nome do Senhor Jesus. Romanos 8,37 diz: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você acredita que Deus te ama? Não perca essa fé, não perca esse foco. Não perca o teu objetivo, não perca o teu propósito. Você acredita que Deus te ama? Você acredita que Deus está sobre a tua vida? Você acredita que Deus está movimentando o sobrenatural ao seu favor? Você acredita que Deus está com suas mãos estendidas para te suspender, para te segurar e te suspender agora, queridos? Porque é pela fé, amados. Pela fé. Davi foi para a guerra, foi para a batalha, derrubou o gigante e mostrou quem era ele nas mãos de Deus. Você está entendendo isso? Talvez você esteja se deparando com situações que não é com a força do teu braço,
mas é exercendo a tua fé, porque a unção Deus já colocou sobre a tua vida, a autoridade Deus já te entregou. Agora é momento de exercer a fé, queridos, sobre isso, sobre essa situação. Saul até falou, olha, eu te dou isso aqui porque com isso aqui você vai ter mais vantagem para não se machucar. Mas quando é você que tem que fazer, vá adiante, vá, e que Deus é que vai te conduzir o que tem que ser feito. Davi falou, não adianta, isso aqui para mim não dá. Isso não é para mim. O que é para mim, a minha arma é essa. A arma que Deus te entregou foi a palavra. A arma que Deus te entregou foi a oração. A arma que Deus te entregou foi a adoração. Não deixe que as circunstâncias calem a sua boca. Porque boca de adorador fechada, sabe o que significa? Significa vitória para o inimigo. Boca de adorador fechada, queridos, significa vitória para o inimigo. Não cale tua boca, continue adorando, continue louvando, continue exercendo aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida. Deus sempre será com você. Davi foi vitorioso. O mesmo Deus que Davi servia e adorava é o mesmo Deus que você adora. Você crê nisso, em nome do Senhor Jesus. Exerça aquilo que Deus tem colocado e tem te entregue. Davi, quando chegou naquele lugar, viu aquela situação, ele poderia ter falado, se vocês que são homens de guerra, preparados para isso, não fizeram, não serei eu que vou fazer, não. Ele falou, quem é esse? Davi entendeu que era um momento oportuno dele. Talvez existem momentos que Deus esteja permitindo que seja o momento oportuno seu, de você colocar em prática aquilo que Deus colocou sobre a tua vida lá atrás. Porque quantas vezes talvez Deus já não tenha falado com você, por que propósito, por que razão Ele tem te mantido vivo. Talvez numa noite de oração, uma madrugada de oração, o Espírito Santo ministrou algo sobre a tua vida, falando, se prepare porque serão dias onde você será o canal. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Queridos, meus queridos, não desista, persista, não desanime, tenha de bom ânimo. Deus é sobre a tua vida. Que o Espírito Santo continue ministrando mais sobre você. Nós somos a comunidade evangélica Projetando Famílias. Projete a partir de hoje, a semana. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de resposta, uma semana da provisão de Deus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, comece a projetar isso aí na tua mente e comece a liberar essa projeção no mundo espiritual. Porque o que Deus quer é fazer com que testemunhas vejam a proteção dele sobre a tua vida. Deus quer que testemunhas vejam a provisão dele sobre você. Deus quer que testemunhas vejam que aquilo pelo qual você foi chamado na terra. Em nome de Jesus. Ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Essa palavra de Deus para mim e para a tua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento onde nós podemos estar compartilhando da tua palavra. Senhor, eu oro e abençoo a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Eu abençoo, Senhor, esse ministério qual o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por cada família. Eu abençoo com todas as sortes de bênçãos em nome de Jesus. Que a tua proteção, que a tua provisão, que o teu agir, Pai, Senhor, seja visto e contemplado por aqueles que estão, Senhor, perto deles e ao redor deles. Que o teu nome seja engrandecido, exaltado, Senhor, mais e mais. Senhor, eu profetizo que testemunhos, Senhor, vão abalar, meu Pai querido, as vizinhanças dos teus filhos, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, a tua autoridade, o teu agir sobre a vida deles. Eu oro pela vida daqueles, meu Pai, que estão afastados e que essa palavra tem ministrado sobre o coração deles. Pai, em nome de Jesus, os fortaleça na tua graça. Ora por a vida daqueles, meu Pai querido, que agora sentiram o desejo no coração de Pai, se colocarem de joelhos e pedir ao Senhor que o Senhor os receba. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abraçá-los, Senhor, que eles possam sentir nesse momento o teu abraço, eles possam sentir nesse momento o teu agir em seus corações, em nome de Jesus. Pai, eu só quero te agradecer por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, Pai, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando, te guardando e provendo sobre a tua vida. Obrigado por estar juntos conosco, compartilhando dessa palavra. Que Deus continue te dando as respostas e movimentando o seu propósito sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.